Olá! Então essa é uma série de vídeos para comemorar os 5 anos da minha defesa de tese do doutorado, tá? Então, resumidamente, assim, eu fiz a minha formação médica na Faculdade de Medicina da USP, e aí assim que eu concluí a minha formação, eu entrei na especialização, né, na residência médica em otorrinolaringologia. Uma vez concluída a residência, a gente tem alguns caminhos a seguir, né? Fazer uma pós-graduação em alguma área em alguma das áreas da otorrino, né? Fazer um ano de preceptoria, que é ficar dentro do HC da Faculdade de Medicina da USP, é você ficar responsável ou pelos residentes ou pelos alunos da graduação, e fazer uma pós-graduação stricto sensu, tá? Então, quando eu terminei a residência, eu fiz um ano de preceptoria, eu fiquei responsável pelos alunos do 5º ano da Faculdade de Medicina naquele ano, e aí, na sequência, eu iniciei, já no final da preceptoria, eu estava começando a estudar, né, qual poderia ser um tema para o meu doutorado. Eu tinha uma ideia de fazer pesquisa, eu tinha uma ideia de estudar, ficar um tempo fora do país, e aí o doutorado casou super bem, né? O meu orientador na época, ele sugeriu que eu fizesse pesquisa com célula-tronco, tá? Para restauração da audição. E aí o primeiro passo, antes de eu, inclusive, ser matriculada no doutorado, foi estudar, né? Estudar a fisiologia da orelha interna, estudar a célula-tronco, estudar biologia molecular. Eu brinco que foi praticamente uma nova faculdade, né? Porque eu tinha estudado biologia molecular no início da faculdade, bem no início aí dos anos 2000, e quando eu fui me deparar com esse tema novamente, 10 anos depois, muita coisa tinha mudado, né? Então eu tive que aprender e reaprender diversas coisas, e aí começou a minha jornada, né, no estudo das células-tronco, no estudo da fisiologia da orelha interna, e foi uma coisa pela qual eu fui me apaixonando cada vez mais. E aí eu escrevi o meu projeto, né, o projeto de pesquisa, que seria, a ideia desse projeto de pesquisa era baseado num estudo que tinha sido feito em animais, que eles haviam encontrado células com características de célula-tronco na orelha interna de animais adultos, tá? Então, na verdade, é o seguinte, a gente tem um statement, né? A gente tem, assim, um dogma, vai, digamos, que a orelha interna, quando ela sofre algum tipo de dano, esse dano ele é irreversível, né? As células da orelha interna, elas não se recuperam de lesões, tá? E aí, se a gente achasse alguma célula com característica de célula-tronco, isso quebraria esse dogma, tá? Então, eu fui atrás de algumas evidências de que a gente poderia realmente encontrar essas células, eu fui atrás de pesquisas que tinham sido feitas, né, com animais, enfim, e eu descobri que tinha uma brecha mesmo na literatura e que daria para pesquisar isso. Mas eu precisaria entrar num mundo completamente novo, que era o mundo do laboratório.